Amém. Eu vou começar perguntando para você se você sabe o que é isso aqui. Sabe o que é isso? Reconhece? Não? Renato, pode pegar aqui, antes que eu derrube isso. Você poderia dizer assim, isso é um tijolo. Uma barra de chocolate. É um tijolo. É um tijolo. É um tipo de tijolo, bem lembrado. Um dos tipos de tijolo, né? Mas não é só isso. Não é só, por exemplo, você imaginar, se eu perguntar, o que é isso? Você poderia dizer assim, isso é barro que foi posto numa forma, foi para o forno e saiu um tijolo, né? Você poderia me responder isso. Só que eu quero que você entenda, né? E a palavra de Deus nos mostra isso, nós vamos ver essa manhã isso, é que não é um simples tijolo. O tijolo é parte de um todo. É algo que vai ser usado numa construção. É algo que vai ser parte de algo. Vai ser uma parte de algo maior. De uma casa, de um edifício, de uma torre, de uma construção qualquer. Então, o tijolo poderia ser uma pedra. A Bíblia fala de pedra, né? Muitas vezes, porque tijolo não era muito usado naquela época, excepcionalmente em alguns lugares, né? Mas, sabe, nós precisamos entender que isso é parte. Você tem que enxergar isso como parte de algo maior. Para Deus, você é como se fosse um tijolo. Parte de algo maior. Parte de uma construção. Parte de um edifício que está sendo construído. E você precisa se sentir assim, você precisa se ver assim, você precisa se compreender assim, porque isso vai trazer benefício para você, vai trazer benefício para o grupo ao qual você pertence. Então, ter o sentimento de grupo, né, ter o sentimento de que é parte de um todo, é muito importante. Deus, ele nos vê, como eu falei, como um tijolo, né? Mas nos vê também como a casa em si, como o edifício em si, como a ponte que liga duas pessoas, dois lugares, né? Como uma torre de vigia para a vida dos outros. Ele nos vê assim. Nós, muitas vezes, não nos vemos. E quando nós não nos vemos, nós somos roubados de uma realidade. É isso que acontece. Quando nós não nos vemos como parte de algo maior, parte do corpo, parte de Deus, nós somos roubados. E na maioria das vezes, nós não conseguimos nos ver, ter essa imagem de nós. Nós não conseguimos porque somos enganados. Nós não conseguimos porque fraquejamos. Às vezes nós não conseguimos porque pensamos demais. E aí a gente não consegue. Às vezes nós somos acusados pelo nosso inimigo ou por nós mesmos. E isso é algo que traz consequências ruins para a nossa vida. Não entendermos isso. Não vivermos debaixo dessa realidade. Não sermos, contemplados com essa realidade. É isso que acontece. E nós precisamos mudar isso. Amém? Você entende assim? Deus te vê como um tijolo de uma construção, ou como pedra de uma construção. E aí ele vai e inspira Paulo. E eu queria que você abrisse em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler só 3 versículos, tá? Depois, se você quiser, você leia mais. Mas nós vamos ler Efésios 2, do 19 ao 22. Efésios capítulo 2, versículo 19. Acharam? Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Eu vou ler de novo. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, ou seja, vocês não estão à parte, mas são cidadãos junto, concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Aí, versículo 22, nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. Feche seus olhos comigo. Vamos orar. Senhor, eu te peço, Pai, que tu venhas com teu Santo Espírito, Pai. Que tu fale aos corações, Senhor. Que tu mostres, Senhor, a realidade, Pai, da nossa vida espiritual, Senhor, que vai além daquilo que nós vemos com os nossos olhos, Pai. Que tu mostres, Senhor, pelo teu Espírito, em nome de Jesus, nesta manhã, Pai. A cada um que está aqui, Senhor, aquilo que cada um precisa perceber, precisa viver, precisa mudar, precisa transformar, precisa, Senhor, crer, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo ajude a cada um, que cada um abra o seu coração para ouvir essa palavra, Senhor. Que seja uma terra, Senhor, adubada, pronta, Senhor, para receber a semente, Pai, do teu Espírito Santo, Pai. Que seja assim os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Nós sozinhos somos apenas um tijolo, uma pedra, não representamos nada. Quando nós estamos sozinhos, nós não temos força. Nós não conseguimos construir. No máximo, se alguém pegar, for um muito bom artesão, naqueles tijolos que são sólidos, ele pode fazer uma escultura ali. Só. Não vai aumentar o tamanho, não vai aumentar o poder, não vai aumentar os benefícios nem para você, nem para ninguém. Se nós formos sozinhos, nós seremos só uma peça, um tijolo, sem força para ajudar, sem força para lutar, sem força para avançar. Nós seremos sozinhos e sem força. Nós seremos sozinhos e sem poder. Poder, e eu falo espiritual. Se nós estivermos isolados, nós não vamos ter o poder espiritual, porque nós vamos ler versículos que mostram claramente que o poder vem da nossa união. O poder vem de nós estarmos juntos, de nós nos sentirmos juntos, de nós nos sentirmos corpo. Então, sozinhos nós não vamos ter esse poder. O poder, por exemplo, não só de realizar coisas, mas de abrigar pessoas. Nós não vamos ter o poder de proteger. Sozinhos nós não vamos ter o poder de proteger. No futuro eu vou querer ter, aqui na nossa igreja não temos ainda, o que muitas igrejas chamam de grupo das Déboras. Quem sabe o que é isso? Levanta o braço. As Déboras são um grupo designado assim, em referência à Débora da Bíblia. São as mães que oram pelos seus filhos. Mães unidas, orando pelos seus filhos. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Relacionamento. Mãe, filhos, os pais com os seus filhos. Filhos se desviando. Sabe qual é a força desse grupo? Transformar famílias. Famílias são transformadas por causa disso. Por causa da união da oração.
Ali tem um objetivo específico, são os filhos, né? Então, sabe, há uma união, há uma crença comum, e as pessoas se alimentam porque ora pelo filho e você vê a resposta, e aí a sua fé é alimentada e você continua. Se vocês quiserem, essa semana que vem já pode fazer, tá? Por mim está liberado. Eu gostaria muito que houvesse isso. Então, a força para fazer está na união. O poder para proteger, o poder para mudar, transformar, para abrigar. É isso que nós somos quando nós estamos juntos. Nós juntos temos o poder da promessa. Jesus deixou uma promessa. Nós temos o poder da promessa quando nós estamos juntos. E a promessa eu botei aqui para eu ler o versículo, para você não precisar abrir. Se 2 de vocês concordarem na terra, está prestando atenção? Se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, Jesus falando, ali eu estou no meio deles. Eu vou ler de novo. Se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, 19 e 20. Se você quiser anotar para ler depois. Separados, nós não temos essa promessa. Nós podemos clamar, a Bíblia manda nós clamarmos, mas entenda que há, uma força na união. Há um poder na união. Há um poder em concordar. Há um poder em ser concidadãos do reino. Estar junto com outros cidadãos do reino. Nós precisamos entender e viver isso. Nós vivemos muito isolados. Muito. Nós nos isolamos. Nós não convivemos como deveríamos. Nós não nos sentimos parte como deveríamos. Nós não temos compromisso como nós deveríamos. Nós não oramos como nós deveríamos, porque nós somos ou nos vemos como pessoas isoladas. Nós nos vemos como tijolos e não como a casa já montada, como o edifício já programado por Deus, como a obra que Deus está fazendo na terra. Essa igreja é parte dessa obra. Existem outras igrejas. Essa igreja, então, é parte de uma obra maior. E nós precisamos entender, agora eu estou trazendo não para a igreja, mas para você. Você é parte da igreja e parte do corpo. E a gente tem que entender que nós temos uma relação. E nós precisamos entender essa relação. E nós temos uma relação com o construtor disso. Erradamente, é usado um título, eu não vou nem falar aqui, mas você vai entender, quem sabe vai entender, mas a Bíblia chama Deus de arquiteto. Está escrito na palavra, o arquiteto, o construtor, Então, nosso Deus, Deus Pai, é o construtor, é o arquiteto. Não tem sentido sermos corpo sem estarmos dentro do plano do arquiteto, do construtor. Ele nos planejou, Ele nos fez assim, Ele fez a igreja. Jesus Cristo concretizou, mas os planos, nós lemos na palavra de Deus, os planos que Ele cumpria, Jesus falando, eu cumpro os planos do meu Pai. Então, o construtor, ele planejou e nós somos a igreja. Você tem que entender que você foi planejado
Você foi planejado, você pode tomar bordoadas da vida, né? Você pode ser amassado de um lado para outro, jogado de um lado para outro. Você não deixa de ter a maior informação na sua vida, ou a maior, o maior valor na sua vida, que é ser parte de algo planejado por Deus. Nós somos parte da obra, de toda a obra que Ele planejou. Nós, quando você disse, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, Senhor e Salvador, você entrou nesse reino, você foi inserido nessa obra, você foi inserido nessa construção, você foi inserido nesse edifício que está sendo construído por Deus, que nós lemos aqui, está sendo edificado por Deus. E ao mesmo tempo nós somos cooperadores, que a Bíblia fala isso, nós vamos ler agora isso. Nós somos parte e somos cooperadores. E nós precisamos entender isso. Abra comigo, 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 8 e 9. Acharam? 1 Coríntios 3, versículo 8, diz assim: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Nós somos cooperadores, nós somos lavoura, nós somos edifício. Nós precisamos, como cooperadores, fazer o quê? Nos juntar em oração. Precisamos nos juntar amando o seu irmão. Nós precisamos, como nós falamos hoje de manhã, nos juntar usando ou sendo usados, pelos dons do Espírito Santo para os nossos irmãos. Nós precisamos fazer isso. O plano é esse. O plano é esse. Você não é uma estrutura parada, nós somos uma estrutura dinâmica. Nós somos um grupo reunido, fazendo o altar de Deus, e somos dinâmicos. Precisamos ser assim. Se nós estamos parados, não é a estrutura de Deus. Se nós não estamos cooperando, nós não estamos como deveríamos na estrutura de Deus. Nós precisamos fazer isso. E aí, sem a construtora, então, nós não somos nada. Sem Jesus, também não somos nada. Os planos são de Deus, mas Jesus executa esses planos, executou a nossa salvação, é o que está escrito na palavra de Deus. Sem Jesus não há o cabeça, que Deus pôs Jesus como cabeça desse corpo. Sem Jesus, e Jesus é a palavra. Sem Jesus, que é a palavra, nós não somos nada. Então, o que nos une é Jesus, é o Espírito Santo. Mas agora nós precisamos compreender quem nós somos, o que Ele quer que a gente faça. Só pela palavra. Não tem outro jeito. Se você não lê a Bíblia, você não vai saber. Como é que você vai saber o que você tem que fazer? Qual é a sua função? Especificamente, quem vai dizer é o Espírito Santo, mas o que você deve fazer está aqui. As especificações, Como alguém falou quando eu mostrei o tijolo, é o tijolo de 8 furos, porque tem o sólido, tem 2 tamanhos de sólido, e só o que eu conheço, Tem o de 6 furos, que eu também conheço. As especificações de como nós seremos está aqui. Está na palavra. Ele é o cabeça dessa construção, Ele é o cabeça, Ele executa. Não há executor sem Jesus, e não há executor se você não conhece a palavra. Não tem como você ser edifício planejado por Deus se você não lê a Bíblia. Não há, porque nós precisamos ser dirigidos pelo cabeça. Se não tem Jesus, não há aquele que dirige.
Jesus é aquele que criou o mundo pela sua palavra e continua a nos guiar agora pela palavra escrita que nós temos. Nós precisamos entender isso. Todo o universo foi criado pela palavra de Jesus. Hoje ele deixou a palavra para nós e nós não usamos. Não dá, não pode ser assim. Nós precisamos entender. Ao próprio Jesus nós precisamos entender o que nós temos que fazer. Ele nos salvou antes da criação do mundo, planejado por Deus Pai. Tudo planejado. Planejado por Deus, executado pelo Espírito Santo. Você precisa saber o que Ele quer de nós. Está aqui. E aí, o Espírito Santo, você sabendo, você vai saber: isso eu não estou fazendo. Vem cá, Ricardo. Vem cá. Sobe aqui, um instantinho. Se o Ricardo estiver assim, ó, faz assim. Cara, segura aqui, cara. Se o Ricardo estiver assim, eu não consigo me aproximar dele, pelo menos não de lado. Então, precisa ver o Ricardo, no caso do exemplo, ele precisa ouvir de Deus o que vai tirar essa aresta para a gente juntar. Nós precisamos entender, é a palavra que vai vir como conhecimento, e é o Espírito Santo que vai dizer para você: a tua especificação está errada, você não está conseguindo juntar, você não está conseguindo ser corpo, você não está conseguindo ser uma construção junto com o seu irmão, você não está conseguindo, por quê? Porque você tem arestas. Todos nós temos, tá? Mas nós precisamos tirar as arestas para ser corpo. Se eu perguntar para os meus filhos, eles vão dizer que eu sou chato. O que eu posso fazer, né? E outras coisas piores, né? Nós temos arestas. Você tem as suas também. Não ria tanto, porque você também tem. Mas precisamos ler a palavra, deixar o Espírito Santo nos ajudar, né? Hoje eu sou muito mais sábio para falar com ele, né? Hoje eu me seguro mais. A vontade e aí eu vou devagar. Como pelas bordas. Uso sabedoria. Sabe? Nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos seguir o plano original de Deus para sermos o edifício que Ele está construindo, a igreja que Ele está construindo, a igreja que vai ser medida no final. E nós temos que ser medidos. O medido, né, do Apocalipse, quando ele mede o altar, né, quando João entrega para ele uma vara e ele vai medir o altar, nós temos que estar lá dentro. Nós temos que ser medidos por Ele. Tudo isso é um plano de Deus, tudo. E nós precisamos então conhecer o plano, conhecer o que Jesus quer e deixar o Espírito Santo transformar a nossa vida. Se nós não contarmos com o Espírito Santo, nós não podemos ser chamados corpo de Cristo. Não podemos ser chamados membros do corpo de Cristo. Se você não deixa o Espírito Santo trabalhar em você, você não pode ser chamado corpo. Você tem que entender, se você já ouviu de Deus algo que você precisa mudar, não espere. Você pode não mudar imediatamente, mas peça ajuda do Espírito Santo, porque é Ele que vai agora fazer com que todos nós tenhamos, né, a convivência pacífica, que tenhamos uma forma. É o Espírito Santo que nos dá a forma. A igreja, né, ela é impulsionada pelo Espírito Santo. Se você for ver em Paulo, né, Paulo falando que duas vezes, por duas oportunidades, ele tentou entrar, né, na Ásia. Uma delas, pelo menos, era a Ásia, a segunda eu não estou lembrado, mas por duas oportunidades ele tentou ir para um lugar, o Espírito Santo disse para ele: não vá.
O Espírito Santo dá o formato. E ele não deixou de ir para a Ásia, ele foi depois. Mas aquela não era a hora, é o Espírito Santo que faz isso. Ele dá a forma. Se você é surdo, se você não ouve, você não está ajudando na construção. Você pode estar, imagina 2 tijolos assim, você está aqui no meio. Ó. Aí você, em vez de estar assim, né, para ficar e dar força à construção, etc., o que você faz? Você está assim, ó. Qualquer coisa que esbarrar em você, você cai. Quem evita isso é o Espírito Santo. Quem diz para você, cuidado, você está quase caindo. Cuidado, conserta a sua maneira de pensar. Cuidado, conserta, né? Ou fortalece isso ou aquilo. Fortalece a sua fé. É o Espírito Santo. É Ele que faz isso. Sem Ele, nós não somos um corpo. Nós vamos ficar um monte de tijolos. Você já viu um monte de tijolos amontoados? Normalmente quando você vê demolição de algum lugar, né? Aí eles vão e juntam os tijolos assim, né? Normalmente, amontoado é assim, né? Eu não estou falando de tijolo que você vê todo certinho para comprar, não. O amontoado de tijolos não é isso que é para nós sermos. Não é isso que o Espírito Santo vai fazer conosco. Ele vai fazer uma construção conosco. Peça a Deus, pergunta, né? A Deus, peça ao Espírito Santo para Ele fazer a obra em você, para que você realmente seja corpo. Amém? Nós somos chamados a sermos unidos, a nos sentirmos fortes em Jesus, não em nós mesmos, não na nossa força. Nós somos chamados a sentir que há um objetivo a alcançar. Quando Paulo fala que nós somos um corpo, quando Paulo fala que nós somos unidos, nós somos igreja, o que ele está dizendo é que nós temos um objetivo a alcançar, um caminho comum a ir. Quando ele fala que você deve sofrer pelo seu irmão, é isso que ele está falando. Nós temos um objetivo. Nós temos um objetivo comum, um motivo por que lutar. Por que orar pela igreja, né, que está sendo atacada lá nos países árabes? Por que orar por eles? Porque eles são parte de nós. Eles são parte de nós. Então nós temos que fazer isso. Então nós temos um motivo por que lutar, um motivo por que resistir. Você é importante para o seu irmão. Se você cai, cai junto. Uma leva. Se você desiste, desiste junto uma leva. Quantas famílias que você sabe, que você lembra, que um dos membros, ou o pai ou a mãe normalmente, né? O pai ou a mãe desistiram, e aí depois o que acontece? Vai todo mundo, não se engane. Não, eu vou sair, mas eles vão ficar num... Gente... Nós afetamos a vida de todo mundo em volta. Se tirar um tijolo, a construção pode cair. Então nós precisamos entender isso. Nós temos um objetivo por que lutar. Nós temos um objetivo por que resistir, vencer as nossas próprias lutas e as lutas em comum. Nós somos um corpo. Mas aí o nosso inimigo, ele se aproveita, ele tira de nós essa visão de corpo. Hoje, né, como nós estudamos aqui pela manhã, dos estudos é esse, hoje o individualismo está muito forte. Você não se importa com seu irmão, você não se importa com seu cônjuge, você não se importa com seu filho, nem com os filhos as pessoas estão mais se importando. As pessoas estão sendo egoístas, então ele se aproveita disso. Não há uma construção de um tijolo só, e ele se aproveita, porque se ele fizer você ter a ideia de que você é um tijolo só, ele vai conseguir não deixar a construção ir adiante. Você vai ter, né, um monte de tijolos no máximo, né, ou um tijolo só. Sabe, o nosso inimigo, ele nos tira essa visão, né, do propósito de Deus, a visão do
do plano de Deus, ele nos tira isso. Ele chega e nos atrapalha. Por quê? Porque o nosso egoísmo facilita o trabalho do nosso inimigo. Por nós sermos egoístas, nós temos a tendência de achar, eu tirei o tijolo daqui, que somos só um tijolo. Eu sou um tijolo, eu tenho que sobreviver, eu tenho que fazer, eu tenho que... e a gente não pensa no todo. Você é importante para o seu irmão, mas Satanás usa o seu egoísmo, usa a sua visão deturpada para atrapalhar todo o trabalho. Eu queria que você pensasse um pouquinho numa coisa, e é muito sério isso, tá? Que eu vou falar. Sabe o seu pecado? E eu estou incluído nisso. Sabe o nosso pecado? Ele atrapalha o crescimento do corpo. Porque nós somos parte. Então eu tenho que olhar a minha vida e deixar esse pecado para não atrapalhar o corpo. Porque nós somos parte da construção. Porque nós atrapalhamos. E aí Satanás vem, né, como eu falei, facilita o trabalho dele. Quando você se acha você sozinho, ele vem e atrapalha. Quando ele usa o nosso egoísmo, nossa visão deturpada, às vezes ela é deturpada pelas circunstâncias que vivemos. Às vezes ela é deturpada por carências que nós temos. E aí você vive aquilo, é egoísta, pensa só em você, destrói relacionamentos, destrói e peca, e aí não tem como uma construção ir adiante. Não tem. Vai tentar fazer uma construção, e eu digo uma construção bem ajustada, né? Não sei se vocês já viram, mas existem... Eu gosto de ver esses documentários, né? Então, uma coisa que as pessoas falam, né? Aí falam besteira, não vou falar besteira que eles falam, mas eles ficam admirados como é que eles conseguem construir, né? Conseguiram construir 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, coisas com construções em que as pedras não têm argamassa, mas não conseguem passar uma folha de papel entre elas. É certinho. Nós precisamos ser assim, ajustados, como eu falei, não ter arestas. Nós precisamos ser unidos. Quem faz isso é Deus. Deus resolve isso. Mas quando você é egoísta, você vai ter um formato redondo e o seu irmão vai ter um retangular. Vai ter, né, uma brecha enorme. Se ventar, vai entrar vento. Se chover, vai chover lá dentro da casa, né, da construção. Então, nós temos que entender. Ele vai tirar, se você for egoísta, eu sou assim mesmo, você tem que me aceitar, não vai servir, porque você não vai fazer um todo, você vai fazer só você. Como eu falei, você pode usar um tijolo para fazer uma escultura e ficar ali, mas não serve para construção aquilo. Sabe, Satanás ele tenta tirar toda a vantagem que você recebeu, toda a bênção que você recebeu, desde o momento em que você disse que cria em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A todo momento, ele tenta tirar as vantagens de você ser corpo. A vantagem de você ser unido num corpo. E ele usa isso principalmente com egoísmo. E você não se encaixa. Você não se encaixa em lugar nenhum. Você não encontra, né, a maneira de amar o seu irmão, porque você é egoísta. Você não encontra a maneira de tolerar o seu irmão, porque você é egoísta. E que o Espírito Santo faça você entender isso, né, que nós todos que precisamos ouvir, né, aquilo para o qual você deve mudar nessa manhã, que ele fale ao teu coração. Amém? Amém. E muitas vezes ele faz uma outra coisa. Você às vezes provoca, mas não importa se você provoca ou não.
né? Não importa se você está no deserto ou no meio da multidão, não importa. Ele faz com que você se sinta só. E isso é terrível. Se sentir só, mesmo no meio de muita gente. E se você é corpo, você não se sente só. Se você é corpo, você não está só. Você tem toda uma estrutura planejada pelo Pai. Você tem uma orientação dada pelo nosso Jesus Cristo, nosso cabeça. E você tem a ação em nós, em você e nos outros do Espírito Santo. E entenda, é assim que funciona. Eu vou repetir. É assim que funciona. Você não tem que se sentir só, nem se você estiver perdido num deserto. Porque Deus providencia. Eu não lembro, teve um testemunho. Quem foi que testemunhou? Quinta-feira. Quem foi que testemunhou? Braulio testemunhou, né? Estava em Nova York. Foi Nova York ou Los Angeles? Estava em Los Angeles, num lugar ermo, deserto, escuro. E uma alma chegou e direcionou ele para onde ele precisava ir. Ele ia perder o voo, né? Ele estava indo para o aeroporto, ia perder o voo. Olha, americano não é dado assim não, hein? Né? Ele não é uma pessoa que ajuda, e principalmente no lugar deserto, parar para te ajudar, isso é incrível. Só Deus, mas Deus faz. Isso é um exemplo, nós não estamos só. Nós não estamos sós. Nós somos parte de um corpo. E esse corpo é cuidado, e o Espírito Santo ele faz. Sabe? E nós não precisamos nos sentir sós, nem nos sentir fracos, nem nos sentir esquecidos. Por quê? Por que a gente se sente assim? Porque a gente não entende que é parte de um todo, que é parte de um plano. Quantas pessoas hoje ficam deprimidas? Eu sou sozinho, isso aqui. Porque a pessoa não entende que nós somos parte de um corpo. Nós esquecemos que somos parte de um corpo. Quem é parte de um corpo não é só. Nós esquecemos que Deus pode levar um irmão a fazer qualquer coisa para nós que nós estivermos precisando. E nós temos muitos exemplos, muitos testemunhos sobre isso. Né? Ele pode pegar um membro desse corpo, um outro membro, para nos ajudar em algo que a gente não pode nem esperar, que a gente nem espera. E surge uma pessoa que luta como nós para chegar ao céu, que está lutando, está na mesma labuta, né? Está na mesma luta. Aí ele vem e manda essa pessoa para nos ajudar, porque é um corpo, é coordenado. Tem um cabeça, tem o Espírito Santo para guiar. E aí essa pessoa vem lhe visitar, liga para você, te aconselha, te ajuda, né? Mas você, antes de tudo, precisa sentir parte. Você precisa crer nisso e não se isolar, né? Nós precisamos nos sentir parte do corpo do qual nós fazemos parte. Amém? Nós precisamos entender isso. Precisamos acreditar nisso. Aí o Espírito Santo age. Sabe, como um sangue que envia glóbulos brancos, né? Você já viu o pus? Pus é um ataque do corpo, né? Algo que está errado. Aí produz aquela cor branca, né? Os glóbulos brancos estão ali protegendo. Então, o Espírito Santo faz isso. Quando uma parte está precisando, ele manda, ele envia, ele faz. Então, você tem que se sentir assim. Você tem que entender como a viúva, né? Que nós vemos na palavra de Deus, a viúva de Sarepta, que estava lá para morrer, não tinha mais comida. Aí chega lá um homem mandado por Deus e pede para ela toda a comida que ela tinha, que já não era nada, né? Ia comer a última refeição e morrer. E ela diz isso. Aí o profeta diz assim: não, pode fazer comida para mim aí. Cara de pau ele, né? Ele estava debaixo da ordem de Deus, tá? Aí ele vai e faz, ela vai e faz. E aí tem o sustento.
Ela precisou acreditar, ela precisou crer. Ele precisou acreditar. Ele precisou entender. E você precisa entender. Quando Deus usar você para ajudar outra pessoa, você precisa entender que você pode ser ajudado por outra pessoa. Se você não crer, você vai continuar sozinho. Se você não crer, você vai continuar lutando sozinho. Se você crer, você vai orar com outra pessoa e vai vencer aquela luta. Você vai ter o poder da união no corpo de Cristo. Vai ter a promessa de que, se nós somos 2 ou 3 com o mesmo objetivo, pedindo por uma coisa, concordando, Ele faz. Ele está no meio e faz. Nós precisamos entender isso. Por que a gente não se sente corpo? Por que a gente não se sente assim? Porque nós não acreditamos que somos parte de um corpo, cuja cabeça é Cristo que cuida de nós. Por que há esse problema? Nós precisamos abandonar essa ideia errada. Abandonar o egoísmo. Abandonar o sentimento de solidão. Não existe solidão no corpo de Cristo. Você vai ver isso na rua. Aqui não pode ter. Eu digo aqui no reino de Deus, né? Não pode ter. Não pode ter. Creia assim, né? Viva assim. E aí vai acontecer conforme, em concordância com a sua fé. Se você crê que Deus pode mandar um anjo para te guiar, um anjo para derrotar, como eu já ouvi uma história, eu não lembro exatamente da história toda, mas alguém chegava numa rua e foi cercado por bandidos, e os bandidos começaram a falar, a pessoa não viu. Ah, não, está vendo aquele cara que está do lado dele, tem uma arma assim, assada, ou alguma coisa parecida com essa, e eles, se mandaram. E a pessoa não viu nada. Os bandidos viram um anjo protegendo ele. Você precisa crer assim. Você não está abandonado, você não está lutando sozinho, mas tudo depende da nossa fé. Tudo depende da nossa fé. O que você fizer, faça por fé. O contexto era outro, mas foi isso a frase de Paulo. O que você fizer, faça por fé. Ele estava falando de comida, né? O que você pode comer ou pode não comer, mas entenda, o que você fizer, faça por fé. E aí você vai ter os resultados.